aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E galera, saímos do carro e voltamos ao estúdio principal aqui do setor para falar sobre a Saga das Trevas Eternas, a primeira saga da DC fora das revistas da Liga da Justiça. E ela foi responsável por dar o tom de várias mini-sagas dos anos 80, inclusive várias do Jovem Titãs, Contrato de Judas, entre outras. E essa história se passa entre as revistas da Legião número 290 e 294, no ano de 82, mas teve um prólogo um pouquinho antes. Você até recomenda ler a partir da 284, mas pode ler somente a 287 e já pular para essas 5 edições que eu falei para vocês. Teoricamente, a minha ideia inicial seria falar de toda a história da Legião até chegar a essa saga, né? Mas paralelo a isso, a gente tá fazendo esses vídeos de sagas e já faz tempo que devia continuar. Então vamos logo fazer aqui essa saga das Trevas Eternas para depois partir para Crise nas Infinitas Terras, né? E assim, essa saga foi escrita pelo Paul Levitz, marcando a volta dele à Legião a partir da edição 284, e na edição seguinte ela começou a ser desenhada pelo Kate Giffen, né, que é conhecido por estar na Liga da Justiça Internacional uns anos depois, mas sabe que a qualidade dos dois é muito boa. E essa é uma história relativamente simples, né? Resumindo, tem um ser misterioso que acorda e usa seus servos das trevas para reunir recursos e deixá-lo cada vez mais poderoso. Mas paralelo a isso tem vários subplots que para quem for ler somente esse arco pode ficar um pouco perdido. Por exemplo, lembra do R.J. Brand, né, que é um velhinho que investiu na Legião dos Super-Heróis? Pois é, aqui é revelado um pouco antes que ele é um habitante do planeta Durla, ou seja, ele é um transmorfo, né, aquele metamorfo, e ele ficou preso na forma humana graças a uma doença. E depois foi revelado que o Brand é o pai do Camaleão. E por conta desse segredo, o Camaleão fica rebelde e inconsequente e acaba liderando alguns membros da Legião contra um império de seres bem poderosos, né, os Kundils, e isso vira uma guerra intergaláctica muito louca. E até vemos aqui nessa saga que o Camaleão está bem raivoso e está sendo julgado pelos seus atos, né, pela sua inconsequência, como uma traição durante essa saga. E é até engraçado comparar essa história da saga das Trevas Eternas com a série de vídeos que eu fiz da Legião, deixar aqui a playlist acima, porque lá nos vídeos que eu fiz, eles são adolescentes no volta de 14, 15 anos. E aqui nessa saga, teoricamente eles passaram-se mais ou menos uns 12 anos, mas ainda assim eles são dados como adolescentes ainda. Eu não faço ideia, né, do porquê eles fazem isso. E até tanto que vários dos legionários aqui tem seus casamentos concretizados que eu falei lá na parte 5, que o Jim Shooter escreveu aquela história lá do futuro, né? Que a Saturnia casa com o Relâmpago, o Cosmo também é casado e tudo mais. Mas uma coisa que é muito estranha é que aparentemente aqui eles são adultos por volta de 20 e tantos anos, mas o Super, né, ainda é Superboy nessas histórias. Claramente ele é bem mais velho, né, com as histórias da Legião do início, mas eu não faço ideia assim que idade ele tá, se é 18 anos. É tanto que tem gente até barbuda aqui na Legião, né, no caso o Astro, ok que tem adolescente barbudo também, mas eu não faço ideia que idade eles têm aqui. E até falando em casamentos, temos uma possível traição aqui. Durante essa guerra, né, provocada pelo Camaleão, a Saturnia e o Lobo Cinzento, achando que seria o fim deles e tal, trocam meio que uns flertes aqui, né, pensando que ia acabar tudo. Aí, só que a Saturnia é casada com o Relâmpago, enquanto que o Lobo Cinzento tem um flerte com a Pluma, né, que é a irmã do Relâmpago. E para piorar, até o Relâmpago depois fica desacordado por várias edições, né, não tá sabendo de nada disso, mas os colegas da equipe ficam putos com a atitude da Saturnia e do Lobo Cinzento. Mas tirando esse caso de família, vamos para o plot principal, né? O prólogo aqui começa em um planeta que parece ter sido apagado da memória, né, das pessoas nesse universo e meio que apareceu do nada, de repente. Então, os legionários Mon-El e a Penumbra, que namoram aqui, né, eles estavam de férias juntos e são chamados para investigar esse planeta. Enquanto passeiam por esse mundo estranho, eles são atacados por máquinas que protegem o planeta. O Mon-El tenta contra-atacar, destruindo as máquinas, mas existem várias delas. A Penumbra então lança um campo de sombras, né, o campo das trevas que ela tem, o poder dela, para esconder os dois legionários, e isso meio que resolve o problema. Só que essas máquinas da morte parecem até estar intrigadas com esse campo das trevas que ela tem, fazendo elas recuarem. Então o casal deixa esse planeta, né, e eles não percebem que o verdadeiro segredo era o que as máquinas estavam tentando proteger. O despertar de um ser poderoso que não era visto
há séculos. Isso nas palavras do narrador. Pulando para a edição 290, começa aqui com alguns dos legionários investigando a destruição de um museu de itens místicos, né? Mas nada foi levado. E aqui uma pausa até para falar uma coisa bem engraçada, é que nessa saga aparecem vários personagens análogos aos da Marvel, né? E o primeiro dele aqui é o curador do museu, que é análogo ao Doutor Estranho, que também por coincidência lá o Doutor Estranho tem um acervo de itens mágicos e tudo mais. E esse Doutor Estranho aqui da Shopee, ele se chama Antônio Stefani e ele acha que o ladrão queria uma varinha mágica e realmente esse ladrão ressurge, né, um ser meio deformado, coberto por trevas aqui, como é dito na revista, meio que fosse uma lama, né, meio deformado mesmo. E esse ser tem um triângulo no peito e é bastante poderoso, conseguindo derrotar o Superboy, o Cósmico, enquanto que a Etérea, o Pulsar e o novo Rapaz Invisível não conseguiram nem fazer cócega neles. É tanto que o Pulsar e esse Rapaz Invisível são personagens novos que a gente nem contou na nossa série de vídeos aqui. Por fim, esse ser acaba roubando essa varinha mágica e foge por um portal. Após isso, esse grupo de legionários vão para uma outra localização, outro possível alvo, que seria a espada Excalibur, né, que estava guardada na Torre de Londres. E eles até fazem uma menção que quem achou essa espada foi a Supergirl, né, em sua segunda tentativa de entrar na Legião. A primeira tela foi exposta por Kryptonita Vermelha, ficou adulta e acabou não podendo entrar na equipe. E quando eles chegam nessa torre, mais uma vez, eles são atacados por um outro ser das trevas, um ser da cabeçona aqui, que consegue roubar essa espada e também foge em um portal instantaneamente. E aqui vamos para um erro visual da história, né? Que é mostrado o visual do mestre desses servos, que estava roubando as coisas, e aqui ele usa meio que uma armadura de um cavaleiro. Mas esqueçam esse visual que não aparece nunca mais, não tem nada a ver com ele depois. E depois mostra que esse mestre absorve o poder da varinha e da espada, né? Então captando todo esse poder da mágica aqui nesse universo. E além disso é mostrada uma silhueta de mais 3 servos que ainda vão aparecer com mais detalhes. Após isso, os legionários ficam esperando os servos roubar uma orbe mágica, né, meio que querendo fazer uma armadilha, e primeiro surge uma mulher de cabelos compridos que é derrotada e depois será interrogada para obter mais informações. Enquanto isso, um outro servo usando um equipamento de voo aparece e acaba roubando essa orbe e fugindo imediatamente. E quando eu li essa história pela primeira vez, eu tive uma pequena ideia de quem seria esse ser só pelo equipamento de voo dele. E após o mestre absorver essa orbe, ele parte para roubar agora poderes de pessoas, né? E na edição seguinte vemos ele libertar o Mordru de sua prisão e roubar os poderes dele, né? É tanto que eu já falei da extensão dos poderes do Mordru, então já tira que esse mestre é muito mais poderoso que o próprio inimigo da Legião aqui. E depois, em seguida, ele ataca um planeta que tem a maior prisão de vilões desse universo do século 30. E lá ele absorve os poderes do Senhor do Tempo, que estava em uma das celas. E aqui podemos ver pela primeira vez o rosto do Senhor do Tempo, né? Que era um cara careca que não dá para identificar quem é. E paralelo a isso, estava na hora de eleger mais um líder da Legião. Alguns achavam que ele não era a melhor hora por tudo que aconteceu com o Camaleão e tudo mais, mas outros queriam forçar que essa eleição acontecesse. Então o Transmutador, a Sonhadora e o Ultra Rapaz, né, que já foi líder outras 2 vezes, queria a terceira, e no final a Sonhadora ganha a eleição dessa vez. E legal foi a tentativa de compra de votos do Ultra Rapaz, né, por ter capturado alguns dos prisioneiros, né, que foi daquela prisão lá que conseguiram derrubar tudo, e só que ele não conseguiu, né, ganhar a eleição por conta disso. No fim de tudo, a Sonhadora tem uma visão que todos da Legião acabam perdendo essa batalha contra os seres das trevas. E depois de analisar aquela serva que foi capturada, né, eles viram que na verdade ela é uma clone da Líder Malu, né, que seria uma membro da Força Policial Intergaláctica chamada Legião, né, que seria uma sigla chamada Legião. E ela é a tataravó, sei lá, da Penumbra, que viveu justamente lá no século XX, né, o presente da DC naquela época. E aí que eles não entendem nada. Como é que pode uma pessoa que já morreu há mais de 1000 anos estar aqui de volta como um clone e tudo mais? Aí é meio que a história fica nesse mistério. E depois disso, a trindade original da Legião, né, o Cósmico, a Satúrnia e o Relâmpago, eles se reúnem para investigar e descobrem a identidade de mais 2 servos das trevas, né, que seria também clones. O do triângulo no peito, na verdade, seria um clone do Superman,
né? E o da cabeçona é um clone de um dos Guardiões do Universo. E o engraçado aqui foi o Superboy, após saber disso, fala assim, como assim um clone meu? Nem mesmo o Lex é capaz de fazer um clone meu, quem foi que conseguiu fazer isso? Mal ele sabe que futuramente no pós-crise, né, vai surgir o Superboy, que é meio o Clark e meio o Lex. Enquanto isso, vários legionários vão até o mundo dos feiticeiros, que era onde a visão da sonhadora aconteceu, né, deles perdendo e tudo mais. E eles vão para provar que a profecia dela vai dar errado. Mas é engraçado que sempre essas histórias são bem mal feitas, né? Porque se eu tenho uma profecia que eu vou perder em um local, é só eu não ir para esse local que eu não perco, né? Então acabou a história, mas enfim, né? E quando eles chegam nesse planeta, né, o planeta onde mora a Feiticeira Branca, irmã da Sonhadora, né, e até uma parte dos legionários, eles vão justamente para lá para pedir ajuda aos grandes magos, né, que vivem nesse planeta. E o bom é que esses feiticeiros são bem despreocupados, né, e usam os poderes deles para tentar justamente equilibrar, né, as luzes com as trevas que estavam acontecendo naquele momento. E na verdade abre uma dobra espacial e aparece um bebê louro lá. E eles até estranham, né, se ele vai ser o suficiente para derrotar o inimigo. E é engraçado também que a sonhadora dá a dica final de quem poderia ser o inimigo, né? Ele fala assim, ah, essa criança é o alfa para o ômega do inimigo. Daí vocês já atiram também. E enquanto isso, um outro grupo de heróis são atacados pelos servos e também por esse mestre que já está bem forte. Então o Mon-El parte para cima do principal vilão aqui e acaba reconhecendo ele. Mas antes de sabermos quem é esse vilão, o Mon-El é derrotado, quase dado como morto. E esse vilão lê a mente do Mon-El e descobre que ainda existe o planeta Daxan, né, com vários potenciais Superman. E após isso, esses vilões derrotam vários dos legionários e eles vão justamente para Daxan, transforma o Sol Vermelho de lá em amarelo e acaba escravizando todos os habitantes desse planeta, né? Então teria bilhões de Superman ao lado do vilão agora. E essa é a parte das homenagens, né? Porque a maioria dos Daxamitas são análogos também aos personagens da Marvel. A gente pode ver aqui meio que uma cópia aqui do Wolverine, depois aparece aqui o Thor, né? E logo um pouquinho abaixo tem uma versão do Homem-Aranha. Eu não conheço tantos personagens da Marvel, mas vou deixar aqui as imagens para vocês. Se vocês identificarem, deixa aí nos comentários. Aproveita, já deixa o like também. E após muita luta, muita análise, o Brainiac 5 consegue deduzir a identidade do vilão, que é o Darkseid, né? Pra época deve ter sido legal todo esse mistério, nossa, quem será esse vilão e tudo mais. Porque não é comum o Darkseid aparecer no futuro. Aliás, o Darkseid, ele mal aparecia no universo DC nessa fase pré-crise, né? É uma história bem à parte, somente Jack Kirby, ele só apareceu poucas vezes, né? Contra a Liga da Justiça e tudo mais. Então não dá para identificar facilmente não. Mas o problema de ler essa história hoje em dia é que a DC fez uma besteira muito grande. Se você pegar a Saga das Trevas Eternas, a capa é justamente o Darkseid. Então perde muito a graça da história desse todo esse mistério. Você sabe que o Darkseid vai aparecer, então se tem um vilão grande, é ele, né? Então acabou perdendo muita graça. Eu sei que eles colocam o Darkseid para vender a história, mas perde um pouco o sentido. E o legal de ler essa saga hoje em dia é que a gente faz um paralelo com o que está acontecendo agora na DC. Porque assim, o Darkseid na saga das Trevas Eternas, ele está conectado às trevas. Só que no original aqui é Darkness, ou seja, é a escuridão. Ou seja, apesar até de ser pré-crise, essa história se passa no futuro, no século 30. E na crise sombria atualmente, o Darkseid não está mais buscando a equação de vida, ele está buscando justamente a grande escuridão. Então dá para fazer um paralelo, né, que essa história aqui vai levar o Darkseid até esse futuro da Legião, né? Então, bem legal essa parte. É tanto que eu queria até gravar essa saga após acabar a crise sombria, mas vai demorar muito ainda. Então, quis fazer logo para vocês. Se tiver alguma atualização, eu falo depois. E voltando aqui à história, a Legião chama literalmente todos os membros para a batalha, inclusive a Supergirl, que não ia para esse futuro da Legião fazia muito tempo. E enquanto isso, aquele bebê que foi conjurado começa a ter aquele crescimento acelerado, né? Que não é nenhuma novidade, que a DC ela realmente não gosta de bebês ou crianças por muito tempo, sempre eles crescem até adulto. E essa criança, na verdade, se torna o Pai Celestial que consegue curar um dos servos das trevas, né, que seria justamente o que usava o dispositivo de voo, ou seja, era o Orion, filho do Darkseid. E o Pai Celestial acaba se sacrificando até para reverter a lavagem cerebral dos Daxamitas.
E o destaque aqui vai para a luta do Superboy e Supergirl contra o Darkseid, mostrando que a Supergirl, até antes da luta dela na crise, ela é muito porradeira aqui nessa versão pré-crise, né? Vale até a pena ver. Ela dá umas porradas muito fortes no Darkseid. E no fim, o Darkseid percebe que não consegue vencer essa batalha e acaba fugindo, deixando uma maldição que as trevas aos poucos vai consumir todos eles, né? E essa saga é finalizada com o Brainiac falando que finalmente saiu da friendzone da Supergirl, né? Assim, que ele sempre foi apaixonado por ela. E ela fala, que pena, até achava você fofo, né? E acaba que a gente vê que ele voltou agora pra friendzone. Ou seja, galera, até o século 30 isso ainda vai existir. Então é isso, galera. O que vocês acharam dessa história? Já tinham lido sobre ela? É engraçado que a gente não vê uma conclusão do futuro do Darkseid aqui na Legião, nem como ele chegou até lá e nem o que aconteceu depois que depois veio a crise, eles deram uma mudada em tudo e tal. Mas eu queria até saber, será que vai ter alguma consequência da crise sombria nessa história? Seria muito legal saber. Bom, deixa o like, se inscreve no canal. Acho que falta só uma saga para concluir tudo isso aqui, né? Falta também a crise na Terra Prime, né? Que a gente vai contar um pouquinho sobre o Superboy Prime também, né? Até um cara que vive pedindo muito sobre isso. Tá chegando a hora. E depois da crise a gente vai começar as sagas pós-crise aqui no canal. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!